Maria Adelaide, a política aparece de maneira muito forte nessas suas primeiras obras. A gente estava falando de resistência Bastante. e de bodas de papel, especialmente esse conflito entre o individualismo e o coletivo, que depois se acirrou de maneira impensável. É verdade. E eu queria saber um pouco como é que você vê essa relação entre o artista e a política, porque você também se coloca politicamente de maneira muito clara. As suas preferências, a cada eleição, você deixa isso muito claro. E eu nem oficialmente eu nem teria esse direito, porque eu continuo sendo cidadã portuguesa. Né? Eu não me naturalizei, entendeu? As pessoas falam, por que você não naturalizou? Por preguiça, por causa da burocracia. Eu detesto burocracia, não suporto burocracia. Então, eu falo, dá muito trabalho. Agora também para quê, né? Mas como é que você vê essa relação entre política e entre o artista e a política, especialmente hoje, que é um momento, talvez, de perda total das utopias? Você estava falando ali daquele momento dos anos 70, em que... A gente era totalmente engajada, mesmo nos anos 80, a gente era totalmente engajada, comício das diretas, que não foram como comício das diretas. Eu também fui lá contra o Collor, né? Fui lá, eu, Ruth Rocha, um monte de gente da Abril, fomos lá, evidente, né? A gente participava ativamente, mas é que tudo. E hoje dá para se colocar de alguma maneira? Tudo se abastardou tanto. Quando eu falo assim, se abastardou, no pior sentido, assim, tudo ficou tão. Estou falando, quer dizer, eu gosto de pessoas individualmente, eu não gosto de partidos, eu gosto de pessoas. Hoje em dia eu estou falando. Eu fui me desiludindo muito, eu fui me desencantando muito. Então, continuo gostando de pessoas, continuo, às vezes, trabalhando pela eleição de algumas pessoas, mas não de partidos. Eu acredito muito na honestidade e na vontade das pessoas de mudarem. E apoio qualquer iniciativa nesse sentido, de mudar o estado de coisas. O que eu posso dizer? Que eu ando tão desencantada, tão decepcionada, tão farta de tudo que está acontecendo, que isso não quer dizer que eu cruzo os braços, entendeu? Eu não cruzo os braços, também... É difícil para mim falar sobre essas coisas. Acho que é difícil falar, é difícil ouvir, né? É difícil, é muito participar. difícil. É muito difícil. Você disse que você... É muito difícil, sabe por quê? Eu vou dizer para você, essas últimas manifestações, eu até iria contra a corrupção. Mas quando eu vejo gente defendendo a volta da ditadura, as pessoas ficaram malucas, as pessoas perderam a memória ou jamais tiveram memória, as pessoas têm ideia do que elas estão reivindicando. Elas, sabe, para mim é uma coisa assim tão insensata, tão absurda. Quero ficar longe dessa gente. Mas é um grupo minoritário, né? Bom, graças a Deus que é um grupo minoritário, mas mesmo assim, sabe, é uma coisa para mim intolerável, intolerável. Perderam a memória, o que é isso? Ficaram loucos? Agora, você não acha isso tão estranho, e quanto esse comportamento das pessoas que ainda enxergam na corrupção, né, nesse esquema de corrupção, um negócio normal e tentam justificar. Não é nada normal. Sempre houve, nada parecido. Nada parecido, mas tem o seguinte, quer dizer, você vê que muita gente fala, que esse pessoal que está com saudade da ditadura, uma série de pessoas que estão aí, envolvidas em caso escândalo, elas são cria de onde? São cria de quem? São crias de quem? Nasceram lá, vieram lá. Eu não vou nem citar nomes, porque a gente fica com medo de ser processado, porque hoje em dia você é processado por qualquer coisa. Mesmo quando você tem razão, quando você está certo, você é processado por essa gentalha. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a ditadura criou seres execráveis, abomináveis, que continuam dando as cartas. Alguns davam as cartas até há pouco tempo e continuam dando, hein? Continuam dando. Quer dizer, eu não vou nem citar nome, porque eu tenho medo, né? Eu juro que eu não. Mas olha, pode falar. Você está entendendo? Essa gente toda é cria de quem? Cria da ditadura. Me parece. Cria da ditadura. Pois é, mas estão em todos os lugares. Porque você pega, por exemplo, eu posso falar, então deixa, se ele processar, paciência. Não processar. Sabe, cria da ditadura. José Sarney, por exemplo. É nele que eu estava pensando. Está ao lado do governo. Pensando. Como é que ele que eu estava pensando. Ele é cria do quê? Como é que o governo pode se dizer de esquerda? Ele veio de onde? Ele veio de onde, o Sarney? Ele e outros, né? Ele veio, sabe? Há pessoas, graças a Deus, que eu tenho um respeito profundo. Eu gosto muito do Roberto Freire.
tenho um respeito enorme. Eu gosto muito uma ótima figura. da Irondina, da Luísa Irondina. Gosto muitíssimo Sim, você dela. está falando de pessoas honestas. Estou falando de pessoas honestas, basicamente. Graças a Deus tem pessoas assim, que você pensa e que ainda... Que bom que elas existem, sabe?